amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde. Hoje a sugestão de tema foi que eu falasse sobre a personalidade borderline, um tema bastante interessante, inusitado. É esse nosso tema da Ter Saúde. Fique aí porque você vai se surpreender como muita gente que você achava que era só mal-humorado, que era uma personalidade difícil, no fundo pode ter um distúrbio. E essa pessoa pode estar próximo de você, ser um chefe, um colega de trabalho. Eu acho muito interessante a gente entender uma doença, porque muito frequentemente existem pessoas com esses tipos de doenças perto da gente. E muitas vezes a gente tem um jeito de agir não muito afável, porque a gente entende, essa pessoa é mau caráter, essa pessoa é do mal, quando não. Muito provavelmente ela pode ter um distúrbio de personalidade, que é uma doença chamada borderline. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Você não está inscrito ainda no canal? Não acredito. Se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu joinha. Isso tudo faz o canal crescer. E eu estou aqui numa campanha para o canal crescer, para a gente começar a fazer lives pelo YouTube, que eu acho muito interessante a gente poder fazer lives no YouTube, que eu consigo mostrar mais coisas, slides. Então, convida suas amigas, quem você conhece, se você acha interessante, você convida os amigos. Se você acha desinteressante, você convida os inimigos. Brincadeira. Vamos lá, vamos falar do borderline. É um transtorno de personalidade, uma doença psicológica, psiquiátrica, né? Que se caracteriza por instabilidade. Instabilidade de sentimentos, instabilidade de gostos, instabilidade de atitudes, hipersensibilidade, né? E isso reflete nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem. A pessoa às vezes se acha feia, às vezes se acha bonita, não gosta de si, ela flutua muito de humor. É uma pessoa que cada hora está de um jeito, que você não é constante em nada. E também pela impulsividade. Por isso que eu falei no começo dessa aula que a gente precisa entender algumas doenças para não categorizar a pessoa como sendo, essa pessoa é do mal, ela é mau caráter. Não, às vezes ela tem um problema mesmo, ela tem um distúrbio. E quanto mais a gente compreende, melhor a gente convive com aquilo, sem julgar, que é muito importante, quem somos nós para julgar alguém, mas também sem se afetar. Porque a partir do momento que você entende que aquilo é uma doença e que a pessoa que mais sofre com aquilo é a própria pessoa, você tem uma atitude mais compassiva em relação àquilo, menos defensiva. Então aquilo te causa menos mal. Então, fique até o final da aula que você vai se surpreender com a questão da personalidade borderline. E muito provavelmente você vai identificar alguém, um chefe, um vizinho, um colega de trabalho, um filho, um primo, uma tia, a mãe, o pai ou você mesmo, com alguns traços desse tipo de distúrbio, tá? Então, os sintomas, como eu disse, o sintoma principal é a instabilidade. Então, é mudança de humor. A pessoa às vezes está super bem, aí acontece uma coisinha e vira a chave. Alguém fala uma coisa, ela vê uma cena e aí ela vira um bicho. Fica agressivo, fica bravo. Você fala, gente, essa pessoa estava tão bem. E muitas vezes é por uma questão que ninguém nem reparou, ninguém sabe. A pessoa é amiga de alguém, de repente ela vira a cara e nunca mais conversa com você. Ela é sua amiga, de repente ela vira a cara e nunca mais conversa com você. Fala, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Não vem falar, né? Então ela interpreta aquilo, é um gatilho e ela muda de humor. Muda de interesses. São pessoas que um dia quer abrir uma sorveteria, no outro dia não, ela quer abrir uma joalheria, não, ela quer montar uma banca de revistas, não, ela quer ser terapeuta, ela quer fazer psicologia. Cada hora tem um interesse diferente na vida da pessoa. Ela tem sentimentos extremos. Então, ou ela ama ou ela odeia. Não tem aquela coisa de ver os dois lados da situação, né? Dialética, para essa pessoa, é uma palavra que não existe. Ela é polar, bom, mal, né? De extremos, tá? E é tudo muito intenso na vida dela.
ela tem essa instabilidade de relacionamentos, que eu já falei, na família também, uma hora gosta do pai, outra hora não gosta, uma hora gosta da mãe, outra hora não gosta, tem um namorado, tá apaixonada, no dia seguinte já não presta mais esse namorado, aí desfaz com o namorado, aí fica arrependida porque gostava do namorado, aí quem tá junto fica sem saber até o que está acontecendo. Essa pessoa com distúrbio de borderline, ela tem muito medo do abandono. E a gente vai ver mais para frente na aula que muitas vezes isso se refere a um trauma do passado, ela já teve uma vivência. Ou não, às vezes não foi um abandono claro, mas aquilo entrou na percepção dela de uma maneira muito forte e ela se sente abandonada, ele tem muito medo do abandono. E são pessoas que muitas vezes elas preferem abandonar primeiro a serem abandonadas, para evitar que um dia talvez elas sejam abandonadas. Então são pessoas que dificilmente têm vínculos longevos, porque ela está sempre rompendo com as pessoas. Ela tem um amigo, ela rompe, ela tem um namorado, ela rompe, ela tem um casamento, ela rompe, ela tem um trabalho, ela rompe, porque ela não quer ser cortada, ela não quer ser abandonada, ela não quer ser preterida, ela não quer ser demitida, então ela faz antes de que alguém faça com ela. Tem um grande problema de autoestima, os borderlines. Os borderlines às vezes se acham o máximo, mas às vezes eles se acham inferiores, tem inveja às vezes, acha que não vai dar conta. Então transita oscilando também por essa questão da autoimagem, que também prejudica os relacionamentos e o trabalho dessa pessoa. Às vezes acha que vai dar conta, às vezes se acha que vai dar conta de tudo, às vezes acha que não vai dar conta de nada. Impulsividade. São comportamentos impulsivos, são pessoas que geralmente fazem e pensam depois, falam e pensam depois. Então assim, vamos abrir um negócio, vamos, aí a pessoa já quer fazer aquilo, vamos saltar de paraquedas, vamos não sei aonde, vamos. Então ela tem muito essa coisa do impulso, tanto para o vamos quanto para o não vamos. Um amigo fez um negocinho desse tamanho, corta da vida, não quero nunca mais ver essa pessoa. O namorado, a namorada pisou na bola uma única vez, na primeira, a pessoa sempre foi uma fofa, de repente fez alguma coisa que não gostou, não quero nunca mais saber. Era amigo de paixão, não quero nunca mais saber. Você com certeza já teve gente assim na sua vida. É muito mais comum do que a gente imagina. Eu já tive gente assim na minha vida. Eu já tive amigas, uma amiga, que fez do nada, foi embora. Falei, uai, gente, o que aconteceu? Bom, enfim, e não quer falar, não quer conversar, decidiu, tá decidido, corta da sua vida, não sabe o que fez. E é interessante, quer dizer, é muito triste, porque isso, se quem convive com esse tipo de pessoa não tem esse entendimento, é enlouquecedor, né? Por exemplo, seu namorado te larga sem que nem porquê, você fica enlouquecida perguntando, o que eu fiz? O que eu fiz? E às vezes você não fez nada. A pessoa que é super sensível por qualquer coisinha, porque, gente, que ser humano que não erra, que ser humano que não decepciona o outro, que ser humano que não pisa na bola eventualmente, todos nós faremos isso um dia. E assim como todas as pessoas que convivem conosco farão isso um dia. Ninguém vai ser perfeitinho a vida inteira. E a gente tem que ter condições internas de equalizar isso, resiliência, perdão, capacidade de análise, para poder tocar a vida e o relacionamento, senão os relacionamentos não sobrevivem. Essa pessoa não tem muito isso, tá? Essa capacidade de equalização. Então, ela é impulsiva, ela tanto vai quanto ela ceifa. Agressividade. O borderline, ele tem uma tendência a ser agressivo. Nas palavras, nos gestos, na atitude. E muitas vezes, depois ele se arrepende disso. Então, ele vai, se arrepende, e às vezes ele tem atitudes autopunitivas, porque ele se arrependeu, foi lá, traiu o esposo, traiu a esposa, depois se arrepende. Então, e isso é uma constante, isso é um ciclo que vai e volta. E ele tem dificuldade de confiar nas pessoas. Claro, ele olha o mundo segundo o próprio prisma. Como ele é uma pessoa difícil da gente confiar, porque ele está sempre oscilando, ele é instável, ele também vê o mundo dessa maneira, que não pode confiar no mundo. Então, ele vive em guerra, em apreensivo, e tudo ele desconfia, tá? Temos basicamente 4 tipos de personalidade borderline. O desencorajado, borderline desencorajado, borderline petulante, o borderline impulsivo e o borderline autodestrutivo. Isso foi categorizado pela característica mais marcante que cada um tem.
Então, o borderline desencorajado é aquele que tem uma tendência mais de isolamento, de submissão, de desconfiança, um desconforto o tempo todo, uma sensação de medo, de minusvalia. São os borderlines que mais têm tendência a suicídio. Então, fica de olho nesses caras. Nem todo borderline é exuberante e agressivão. Tem esse que é mais contido, ele tem uma sensação muito grande de vulnerabilidade. Dependendo da dor que ele sente, ele prefere acabar com a vida do que seguir sentindo aquilo, tá? E o contrário desse é o borderline petulante, que é o que peita todo mundo, que é o que tem agressividade, impaciência, e aí tá achando que tá falando com quem? Ele vai chutando a porta. Inquieto, pessimista, tá sempre desconfiado, todo mundo para ele é ruim, critica todo mundo, ele tem um tônus mais agressivo, né? Tem o borderline que é impulsivo. Cuidado com esse cara, que ele é aquele sedutor. Sabe aquele rapaz que você conhece, ou aquela mulher, né, que fala que te ama no segundo encontro, que te pede em casamento depois de um mês, que acha, né, aquela coisa impulsiva, sedutora, excessiva. Pode contar que dali uma semana essa criatura mudou de ideia e vai te deixar na mão. Então tudo aquele amor, mas gente, cadê aquele amor que aquela pessoa falou que tinha? Em uma semana não dá pra pessoa te amar, em um mês não dá pra pessoa te pedir em casamento. Eu sei que isso, Hollywood adora nos fazer acreditar nisso, mas amor é uma construção, né, gente? Então, cuidado, porque esses tipos de personalidade borderline, eles magoam muita gente, eles deixam um rastro de destruição, onde eles passam, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? E eles são distraídos, eles são indecisos. Então é isso, nossa, eu te quero, você é o amor da minha vida, casa comigo. Aí depois, acho que não, acho que eu vou viajar pelo Himalaia, acho que eu vou, sabe, estudar com os meus amigos, sei lá. Então ele é a coisa da variação sempre presente, né? Quando eles são deixados de lado, essas personalidades, né, eles podem se tornar bastante sombrios e agressivos. Então, por exemplo, um cara desses, se ele leva um não, vamos casar comigo amanhã, não, aí ele pode queimar o pé, e esses são, às vezes, os que fazem os crimes passionais. Então, seja inteligente. Se você caiu nas garras de um sedutor desse, vai dizer, não, vou pensar se eu vou casar com você, de repente, dá um tempo para ele que ele vai mudar de ideia. Ele vai desistir de você. Se você tem essa característica muito afoita, na maioria das vezes, essa paixão, assim como ela vem, ela vai embora. Porque eles não recebem um não com muita facilidade, podem se tornar sombrios e agressivos, ok? Quarto tipo de borderline é o borderline autodestrutivo. O que ele faz? Ele transforma essa raiva que ele sente, ou o arrependimento quando ele vê que ele fez uma ação que magoou o outro, que ele não queria fazer, fez no impulso, ele transforma isso numa autopunição. Então, faz coisas que faz mal, fuma demais, bebe demais, se coloca em risco, se mutila, se corta, se aperta, arranca cabelo, se morde. Eles são muitas vezes depressivos, masoquistas, né? Porque eles lidam melhor com a dor física do que com a dor emocional. Então eles preferem sentir uma dor física do que uma dor emocional. E às vezes ele se apresenta de uma forma conformista, não, tudo bem, mas no fundo ele faz coisas para se auto-prejudicar. E sempre uma pessoa mais tensa, mais mal-humorada, com um astral bem carregado mesmo. Esses são os autodestrutivos. E é um buraco negro, né? Leva junto essa coisa de também quando a pessoa faz mal para si, ela está dando esse exemplo para os filhos, ela está criando uma tensão familiar. É muito interessante a gente saber reconhecer isso, para a gente primeiro poder ajudar essas pessoas, orientando, indicando, levantando a possibilidade, porque muito disso é tido como um desvio de personalidade. Nossa, a pessoa é esquisitona, nossa, a pessoa é do mal, nossa, isso é um poço de negatividade. E pouca gente para pensar que pode ser uma doença, que precisa de cuidados, que precisa de atenção.
Isso é uma coisa para ajudar. E a outra coisa, se você não tem nada a ver com isso, é você cair fora, né? Porque se você não pode ajudar, se não está na sua família, se não é do seu escopo, eventualmente não faça uma escolha por isso, né? Assim, porque principalmente nós mulheres, a gente tem assim, eu vou transformar essa pessoa, não, por amor a mim ele vai mudar. Não vai, querida, isso realmente é uma doença e precisa ser tratada. Então, cuidado aí com as fantasias que a gente tem quando a gente está romanticamente envolvida, tá? Isso não é inteligente da parte de quem está aí. Bom, quais as causas do borderline? Teve um artigo publicado na National Institute of Mental Health que indica uma participação da genética, né, que pode a genética aumentar as chances da bipolaridade. Ninguém sabe direito o que é que traz essa bipolaridade, mas também sugere essa pesquisa que o cérebro do borderline ele tem uma certa mudança estrutural, como se fosse um defeitinho estrutural, que faz com que ele não fabrique os neurotransmissores adequadamente e não funcione normalmente, né? Principalmente nas áreas cerebrais relacionadas aos impulsos e às emoções. Então, os estudos apontam para uma certa anomalia estrutural, vamos dizer assim. Tanto que muitas vezes, desde que nasce, a pessoa borderline é caracterizada como borderline, já desde pequenininho. Mas é muito comum isso acontecer depois, na idade adulta. A pessoa era normal, de repente virou uma chave e ela ficou borderline, vamos dizer assim. Isso pode ter um efeito, os estudos falam, do que a pessoa viveu, então do ambiente e de eventos traumáticos, como abuso, abandono, problemas familiares durante a infância, problemas no relacionamento dos pais, problema no relacionamento dele mesmo, né? Conflitos, hostilidade. Então a pessoa foi vivendo aquilo e foi reagindo de uma maneira borderline a isso, vamos dizer assim. O diagnóstico é clínico, gente, e quem faz o diagnóstico é o psicólogo junto com o psiquiatra. Não tem teste para saber. Para preparar essa aula, eu dei uma fuçada na rede e eu vi lá, testes para saber se você é borderline, tipo um questionáriozinho que você preenche para saber se é borderline. Não existe um teste de personalidade que dirá definitivamente se você é borderline ou não. Então, isso não é aceito pelas sociedades de psiquiatria que trabalham com isso, ok? Então, não é um testinho de internet que você vai fazer que vai dizer se você é borderline ou não. Se você tem se você acha que você tem traços ou alguém da sua família, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo, aí eles sim vão fazer uma análise e vão fazer o diagnóstico de uma personalidade borderline, porque não é um diagnóstico fácil de fazer, mesmo para médicos mais experientes. Borderline realmente ele dá baile na turma aí, na gente profissional de saúde. Então, vá a um profissional, não faz testinho não, tá? Qual que é os tratamentos preconizados? A psicoterapia é a primeirona. Você vê que interessante, né? Apesar de ter toda essa coisa que as pesquisas apontam, né, para a questão genética, para a questão de alteração estrutural do cérebro, na parte de emoções e impulsos, o que mais realmente tem peso são as questões emocionais vividas, traumas, sensação de abandono, hostilidade no lar, pai e mãe ausente, enfim, alguma coisa que a pessoa viveu e acabou se transformando no borderline nesse sentido. Então, a psicoterapia é super importante. O uso de medicamentos, né, principalmente quando existe uma tendência suicida, e a medicação química é muito usada para poder segurar a pessoa para não fazer isso. E o suporte familiar, muito importante, para não julgar, não estigmatizar aquela pessoa, mas sim entender que ela precisa de ajuda e precisa ser tratada. Mudar o olhar, né, para o que a pessoa vai buscar na terapia, curar aquele trauma, ressignificar aquele trauma, olhar a vida de uma outra maneira, se olhar com coragem, entender, porque o que a maioria dessas pessoas tem é uma cegueira existencial, elas não conseguem ver como elas são.
A não ser aqueles lapsos de arrependimento que tem quando faz uma bobagem muito estratosférica e fala, não era para eu ter feito isso, xinguei demais, quebrei a casa inteira, aí morte e arrependimento. Mas ela não, na maioria das vezes, ela não consegue fazer uma autocrítica, uma autoanálise, um autoolhar. Aí que a psicoterapia funciona bem, porque é alguém olhando, é alguém junto, olhando, ajudando a olhar para si mesmo. Os medicamentos são necessários, já falei, né? Às vezes, principalmente quando a depressão é muito forte, a tendência é suicida. E tem também o olhar das terapêuticas integrativas, que é o tipo de medicina, por exemplo, que eu faço, que é essa coisa da gente melhorar o ambiente corporal, né? Porque a mente é sã num corpo sã, um corpo são apoia uma mente sã. Então, um corpo mais depurado, melhor nutrido, viu que está faltando nutrientes, repor, orientar o estilo de vida, que é alimentação, exercício físico, um corpo forte, saudável, limpo, ele ancora uma mente mais saudável. A homeopatia, os florais, os óleos essenciais podem ajudar bastante coadjuvantemente para melhorar medo, depressão, ansiedade, essa sensação de desconfiança. As coisas podem andar juntas, não são excludentes do tratamento. Não é porque uma pessoa toma um remédio psiquiátrico que ela não pode fazer uso de um floral, de uma homeopatia, de um óleo essencial, de fitoterápicos, né, para melhorar a depressão, para acalmar, para tentar controlar os impulsos. Fazer vínculo, essa pessoa precisa de vínculo, fazer vínculo com o psicoterapeuta, fazer vínculo com o médico, fazer vínculo com a família, porque tudo isso apoia, né? A pessoa se sente mais sustentada, mais amparada, mais acolhida. E levar o paciente a ter um auto-olhar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa vai levando a vida, vai vivendo e vai sendo dessa maneira e fala, eu sou assim mesmo, e a família também acha, e tudo é uma coisa é o jeitão da pessoa, e quando não. Aí destrói o trabalho, destrói a família, vive triste, infeliz, sendo que essa pessoa poderia ser olhada de uma outra maneira, como realmente tendo uma doença, precisando de ajuda, e acolhida e tratada. E eu queria terminar essa aula com uma frase para você refletir e pensar não só sobre os bipolares, mas sobre todas aquelas pessoas em volta de você que às vezes te dão uma espetada, te dão uma patada, te tratam mal, tem personalidade difícil. Por trás de toda agressividade existe uma dor. Eu vou repetir. Por trás de toda agressividade existe uma dor. Isso pode não justificar, né, no sentido de a pessoa não pode sair aí dando pancada em todo mundo, mas para quem está junto, olhar com compaixão, olhar no sentido de querer ajudar e não no sentido de piorar a situação com críticas, com revide, né, que aí piora tudo. Tentar entender qual é a dor dessa pessoa e por que ela está sendo agressiva com você. Ou ela tem uma personalidade borderline, ou ela tem alguma outra dor que, enfim, que ela está explanando, ela está tentando te mostrar através da agressividade. E o que menos vai funcionar é a agressividade de volta. O que mais vai funcionar é compreensão, acolhimento e amor. É isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre personalidades borderline. É um tema amplo, a gente deu uma pincelada aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. A gente gosta muito de receber seus comentários. E inscreva-se no canal, sugira para os amigos, deixe seu joinha. Vamos crescer o canal para a gente poder começar a fazer lives aqui. Beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde. Tchau!